Então, nós estarmos preparados para entender essas lógicas é essencial. Eu nem sou professor de urbanismo, eu posso às vezes até dar um gato aqui com uma questão, né? No sentido da história, ou um processo que possa nos escapar na melhor explanação, e aí que alguém quiser faz a correção do que eu estou falando, mas o esforço de entender esse processo é indispensável. E o que eu falava para vocês da paisagem, na paisagem a gente precisa interagir as escalas. Né? Uma paisagem ela nunca se revela numa única escala, nem perceptivamente isso acontece. A gente sai aqui da rua, está descendo a rua e a gente fala paisagem da rua. Aí você chega lá, está subindo aquela rua que a gente foi lá na semana passada. De repente você chega, está entrando na ETEC, pá, vê até a fábrica. Né? Você descortina outras estruturas dessa paisagem e, portanto, você constitui ela de uma outra forma. Essa diferenciação de escalas perceptivas ela é muito importante quando a gente está pensando em entender o que é uma paisagem. Você precisa conectar. Mesmo que você vai falar, não, eu estou estudando só a questão local. Você precisa entender que sobre a questão local tem processos que não são locais. Quase sempre eles se colocam. Você pode conseguir ter vários assim, por muito tempo, como aquele pessoal quase aquela aldeia circular que o Mário levantou, que a Regina lembrava que tem muito abaixo que tem um lugar para se visitar. Está lá, está há décadas daquele jeito, não tem energia, não tem. Né? Estão fechados ali, tocando o risco, a luta pela terra, ou pela posse, ou o risco de sair por várias razões. Um dia vem alguém que tira e acaba essa história. Mas não deixa as resistências de lado. Oi? Não deixa as resistências de lado. Então. Porque assim, mesmo essa cidade, que eu acho que vai se modificando nessa perspectiva do empreendimento, ela também tem a resistência. Senão a gente fica numa negatividade tão grande. Eu sempre não é uma negatividade, é compreender o processo. E aí eu falei, a luta pela posse. A luta pela posse, o que ela é? Essa resistência, é uma das faces dessa resistência. Essa resistência tem 1000 possibilidades. Muitas vezes o silêncio é um ato de resistência de uma pessoa que está se sentindo oprimida por alguma razão. Ela se coloca no silêncio. Né? O silêncio às vezes é uma manifestação de reação. Né? Isso é muito comum entre alunos. O morte barreira que a gente tem que lembrar e persistir nessas resistências. Mas assim, do ponto de vista prático, por exemplo, o plano diretor que foi aprovado está garantido o que a especulação imobiliária, o que esse setor pode e vai fazer na cidade. Está garantido na lei. Tá? Nessa mesma lei também tem a questão da habitação popular. Agora, o que garante que vai ser construído as casas? Não, é lógico. Não é só lei, a vida é uma complexidade. Você precisa ir longe. Sociais, né? Pela construção da moradia popular. Mas eu estou dizendo que, do ponto de vista legal, só se garante porque a elite, porque a especulação imobiliária, isso está garantido no plano diretor. Agora, por exemplo, a Operação Urbana Água Branca, vocês estão vendo lá o bairro novo sendo erguido com várias torres já bem altas. Cadê as moradias populares que estavam previstas com a rodovia onerosa, com o CEPAC, para construir naquela região? Alguém já viu? Eu não conheço. Comecei. Isso. E garantiu-se que o fundo fosse dividido para a habitação. Então, agora, pelo menos, dinheiro não falta. Expandiu-se o perigo também a velocidade das coisas. As torres, que cada apartamento lá é R$1 milhão, já estão lá. Mas é que tem esse público nesse fato são muito diferentes. Acho que a questão é a seguinte, muitas vezes essas questões não estão sendo feitas. São, de novo, as lutas, as resistências da lei que fazem com que essas coisas venham a ser contempladas. Mas se você só conquista um instrumento, é o nosso território de interesse cultural, da cultura e da paisagem. Se você só conquista um instrumento e para feliz aí, ele não vai a lugar algum. Ele pode, inclusive, ser usado contra aquilo que ele foi concedido, que é a minha grande preocupação com o território. Uma vez criado esse território, ele vira a ser apropriado de uma forma contrária à ideia que o gerou. Cabe às pessoas, então, continuarem se apropriando, porque outras pessoas estão se organizando. Só que
é um jogo muito desigual, porque quem está organizando a apropriação econômica desses fatores está sendo pago para fazer isso. Ele tem o seu salário para parar, pensar. Ele foi formado com essa mentalidade para atuar nesse campo. E quem está fazendo a resistência está trabalhando em alguma outra coisa e ainda tem que fazer esse movimento de participar dessa infinidade de coisas para criar as formas de resistência, que são muitas as formas de resistência. A Quilombac é uma forma de resistência. Ela é criativa e tal, mas ela também é uma forma de resistência. Ela não é uma forma de resistência quando ela fala, eu estou contra tal coisa. Ela é uma forma de resistência porque ela está construindo uma posição. Quando está fazendo uma festa ali, ela não deixa de ser uma forma de resistência porque ela está criando uma outra significação nesse território. Né? Dizendo que quer significar de outro jeito, como esse pessoal da Vila Madalena hoje quer ir lá defender os seus interesses naquela região que eles moram. Estão percebendo que vão perder frente a um poder econômico que eles não têm como fazer frente. Não tem como o indivíduo fazer frente a essas coisas adequadamente. Então você precisa de formas de organização, de mediação e tal. Se não, realmente as coisas vão sendo feitas, esse processo se torna avassalador. Bem, tudo isso gera aquela noção de estruturas urbanas que o Gabriel explicou na outra aula para a gente, que é dada por essas grandes, por essa grande possibilidade de circulação na cidade, pela infraestrutura da cidade, pelas diferenças locacionais da cidade, e que pode ser lida, como eu já falei para vocês, no território. Eu não vou voltar isso daqui, né? Isso aqui é a distribuição de favelas, esse de cá, eu não vou voltar isso porque eu já falei na outra aula, já mostrei essas imagens e comentei essas imagens. Né? No caso da nossa região, isso daqui é um mapa de vulnerabilidade social feito para a região da bacia do Juqueri. E o que a gente encontra nesse mapa de vulnerabilidade é que a região em que nós estamos é uma região de alta vulnerabilidade, como essa região aqui no norte. Então, você tem as ocupações, a maior parte da ocupação urbana que tem, então nesses trechos aqui, são regiões de alta vulnerabilidade social. Uma excessiva vulnerabilidade social, segundo esses mapas, segundo esses indicadores aí. Mas tem mais coisa. Bom, não vou explicar isso, não dá. Eu vou entrar agora por um outro lado. Uma outra forma de olhar esse território. Né? Quando você olha do espaço, né, a mancha de São Paulo é tão grande no território que ela pode ser claramente representada, né? Claro que aí tem a questão da imagem, como que eu amplio e tal, mas isso daqui forma um conjunto de cidades iluminada à noite que deve ser perceptível claramente uma mancha de luz espraiada no mapa. No caso aqui, você tem aquele conjunto de infraestruturas, de circulação, toda aquela complexidade. Só que o que você vê é que a área verde praticamente foi expulsa do interior dessa cidade. O questionamento que a Matilde fazia aqui, de que na forma de ocupação espontânea, né, que houve aqui na região do Recanto, não se previu, como se previu quando tinha um projeto, não se previu lugar para creche, para escola, para o parque, para essas coisas todas. Bom, a Zona Leste foi inteirinha loteada de um modo formal, inteirinha até aqui, assim, loteada, mas foi um loteamento que também não previram. Então, quando você faz a leitura do satélite, o que o satélite lê, ele não lê imagens como nós, ele lê ondas, né, emanações. E nós depois transformamos nisso daqui. No software vira esse negócio aí. No caso, você pode capturar a emanação de calor que vem da cidade. É um caso bem conhecido, mas que demonstra que há um enorme aquecimento em alguns trechos da cidade, né? E essas regiões mais arborizadas da cidade têm uma temperatura mais baixa. A diferença de temperatura entre uma área central e uma área na área de mananciais pode chegar a 10 graus conforme for o dia, né, conforme forem as condições. Não, que você estava falando lá daquela questão da iluminação, tem aquele mapa acho que é da NASA, que mostra as luzes no mundo, e daí assim, a parte América, o hemisfério norte, Estados Unidos, Europa extremamente iluminados, e aqui no hemisfério sul, além da Austrália, África quase todo no escuro,
E no Brasil, os únicos pontos assim, que são bem iluminados são o eixo da região metropolitana de São Paulo, Rio, um pouco no Nordeste e o resto também bem escuro. Assim, né? O eixo de São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, algumas pessoas que gostariam de falar até de Florianópolis, assim, o problema de São Paulo, Rio, né? Então você tem uma consequência, uma série de consequências desse modelo de urbanização que se implantou aí. Não são questões subjetivas estas, né? São questões mensuráveis, que permitem a gente agregar questões que a gente sente. Quando piora a qualidade do ar no inverno, esse tipo de questão aqui piora muito. Também altera o regime de chuva, porque hoje pode dar um efeito mais negativo do que a estiagem ainda, pior ainda a estiagem, porque a chuva não cai suficiente, ela não chega a cair lá no reservatório, ela cai antes porque encontra uma área muito aquecida, e etc. Né? Certo? Então isso se rebate na nossa experiência de vida, embora a gente não seja capaz de representar isso. Mas da mesma forma que aquele sujeito encomendou um estudo na USP, um laudo da condição de habitabilidade que ficou com a construção do edifício dentro da legislação, então você não tem muito o que fazer, mas eu achei corajoso, eu apelidei de que era um processo porque roubaram o sol dele. Né? Na verdade não estava dito dessa forma, mas era isso. Né? Mas o laudo técnico mostrou o impacto que teve numa região quente como São Carlos, a construção do prédio e a casa isolada, e a encosta pode piorar isso, né? Se você está numa encosta que está voltada para a insolação, se está numa encosta que não está voltada para a insolação, isso ainda pode piorar mais ainda. Então são um conjunto de questões que demandam desenho ou que demandam soluções. Né? E quando entra com a vegetação, que eu já tinha falado, você tem esses processos de fragmentação da vegetação, ela está praticamente excluída dessa área central da cidade, ou de quase toda a área urbanizada da metrópole, e nas regiões de borda, você tem um mosaico muito fragmentado mesmo, de pulverizado, de remanescentes, que cada um isolado não tem uma função ecológica do ponto de vista de biodiversidade determinante, não tem, mas todos eles juntos passam a ter. Né? Ele tem uma função ecológica, local, claro que tem, mas eu digo do ponto de vista da biodiversidade, muitas vezes é irrelevante. Né? Você não consegue, conforme for a matinha, vamos supor que você tem uma mata nativa inserida aqui no meio. A chance dela se regenerar é nula. Você não vai ter aporte de material genético lá para gerar a complexidade dela. Você vai ter um conjunto de pioneiras, pode ser nativo ou não, você vai ter que fazer um manejo, porque as invasoras, as exóticas vão invadir, mas você pode fazer isso. Mas sem você fazer um enriquecimento artificial, aquela mata tem um desclímax, na verdade. Né? Ela não consegue, ou ela tem um clímax, um desclímax antrópico, determinado pelo seu isolamento, pela sua fragmentação. Você tem uma perda da biodiversidade. No entanto, todas essas coisas juntas geram aqueles negócios que a gente sabe muito bem. Algumas áreas maiores, como a Cantareira, o reservatório aqui de Cotia, todo esse trecho que sobrou, eles são um banco, né, enorme de repositório, inclusive para manter a sua dinâmica ecológica, que depende não só da área florestada, mas depende da criação de clareiras, depende de uma série de coisas que fazem parte da dinâmica no caso de um ambiente florestal. Né? Essas matinhas que sobraram, além de outras funções, como por exemplo quando você está na beira do rio, de umidade do ar, que agora numa época como essa, que a gente vai sentir bem a diferença, né? Além de uma série de outras funções que essa mata, de diminuir partículas em suspensão no ar, que também numa época como o inverno, numa época muito seca, faz uma diferença. Tem uma série de funções, o pessoal chama de serviços, né, que essas matas prestam, né, de proteção dos cursos d'água. Isso é fundamental também para que haja reposição do lençol freático. Eu ouvi uma notícia que em alguns casos, nesse momento de seca, até os poços artesianos, alguns estavam tendo dificuldade de manter o abastecimento. Por quê? Porque você não tem infiltração.
O processo de urbanização, eu sempre uso essa imagem, é como uma esponja, né? Você abre vai lá debaixo da torneira e põe uma esponjinha e abre a mesinha. Você vai ver que a água vai escorrer pela esponja, mas se não for muita água que você puser, você vai ver claramente que ela não vai escorrer aqui, ela vai passar aqui por baixo depois, ou vai até desaparecer aqui. Tem que ser bastante água para ela aparecer embaixo. Aí você pega um papel celofane, um papel alumínio e põe em cima. É a urbanização, telhado, rua, papapá. É instantânea o movimento da água nesse negócio e você não realimenta aqui. Sem contar que esse conjunto de paredes, conjunto de carros, de motores, de máquinas, etc., gera uma série de efeitos. Bom, a fragmentação desses ambientes, ela é extremamente dramática, mas esses remanescentes têm uma importância, mesmo quando não são formados ou só por espécies nativas. Eles passam a ter uma função de criar conectividade entre esses fragmentos, permitir o fluxo de espécies entre esses remanescentes, através do que o pessoal chama de corredor e trampolim ecológico. E os parques lineares deveriam surgir dessa ideia do corredor ecológico. Ele surge em grande medida da ideia do corredor ecológico na proteção da margem dos rios, uma função ecológica, e não é o que você vê executado nos parques lineares. Você vê esse imaginário da função ecológica, da proteção da margem do rio, determinando o parque linear, mas o que você vê é um projeto frequentemente desértico de parque linear. Não é porque só ele foi recém-plantado que, obviamente, ele estaria desértico, é porque o conceito de projeto, muitas vezes, não levou essas dinâmicas ecológicas a termo. Bem, então quando a gente olha nessas escalas, né, você vê que esses remanescentes eles têm uma importância grande, ainda muito grande para a metrópole, né, para os chamados serviços ambientais, etc. Mas quando a gente quando a gente desce nessa escala, foca nessa escala, a gente começa a ter esses elementos dando outra importância muito grande na escala local também. Eles podem ter um papel ecológico, regional, mas na escala local eles podem oferecer uma série de qualidades. No caso, proteção da pedreira, mas ele cria essa questão mesmo da umidade, de uma paisagem diversificada. É muito interessante isso, eu fico pensando muito nessa questão. Quando eu saio para morar fora de São Paulo, uma das coisas que eu quero ver é estrela. Eu falo, não, eu não aguento mais morar em São Paulo, porque eu sinto falta de estrela, gente. Né? Mas não é só isso. Você sai num lugar fora de São Paulo que não seja urbanizado, que tenha mata, mesmo que tenha os campos. Se você prestar atenção, o seu processo perceptivo tem um estímulo totalmente diferente de São Paulo. O estímulo em São Paulo é sempre imediato. Nós estamos sendo educados por um estímulo imediato, para resoluções de natureza imediata, tal como são as práticas de valorização do consumo. Né? É tudo imediato, é tudo de obsolescência rápida. No caso nosso aqui, a gente está um tempão trancado aqui dentro, tendo um horizonte muito duro, né? De elementos, né? Fechando a nossa percepção. A gente sai na rua, ele é o tempo inteiro uma quantidade de estímulos fabulosa, mas são todos do mesmo tipo, publicidade, tal. Se você sai para o campo, sobe, está no meio do morro, sobe, desce para um vale, sobe para um morro, a luz varia muito, varia aqui também, mas lá você percebe melhor. A tua vista faz um exercício de distância que aqui na cidade você só faz na linha da rua, né? Lá não, o teu olho fica o tempo inteiro trabalhando. Ele vai do perto e do longe o tempo inteiro. Você tem uma outra relação com aquela condição e que a gente perde aqui. Então a proteção desses remanescentes, ela tem uma série de funções que são importantes. E cumpre, eu acho, é muito importante a luta por eles. Ela não é menor do que outras lutas sociais
que estão postas aí. Né? Além disso, eles poderiam servir também para outras coisas, para educação, para geração de renda, para uma série de outras coisas que a gente poderia ver. E aí eu já estou falando desses negócios porque a gente vai pensar nessa leitura de paisagem, no trecho que a gente está trabalhando da criação do território de cultura e paisagem, a gente tem que olhar para a questão ambiental, porque ao contrário de outros instrumentos, o território queria juntar educação, cultura e ambiente, né? E não pensá-los separados. A ideia do território é pensar eles integrados. Tá? E aí a percepção dessas escalas todas pode gerar uma quantidade infinita de soluções. E a região que a gente está trabalhando é particularmente favorável para tudo isso. Não para uma parte disso que foi falado aqui até agora, mas para tudo isso. Claro que a gente vai ter que ficar atento e salvaguardar a construção dessa paisagem de processos que sejam simplesmente vorazes dela. Né?